Há histórias que começam como um sussurro, quase um segredo contado ao vento. E quando percebemos, já ecoam como um coro de coragem dentro de nós. Esta é uma dessas histórias. 3 mulheres. 3 caminhos marcados por despedidas silenciosas, malas que carregam mais sonhos do que roupas e corações que batem no compasso da esperança. Elas deixam para trás suas cidades, ruas conhecidas, rostos familiares, o conforto do que era certo, e atravessam distâncias não apenas geográficas, mas também emocionais. O destino? São Paulo. Gigante, pulsante, inquieta. Uma cidade que não dorme, que não espera, que desafia, mas também acolhe aqueles que ousam tentar. Elas não chegam com garantias. Chegam com fé, com coragem, com aquela chama íntima que diz é possível recomeçar. E é isso que você vai ouvir agora. Uma travessia feita de incertezas e pequenos milagres, de dias difíceis e conquistas silenciosas, de encontros que transformam e perdas que ensinam. Porque migrar não é apenas mudar de lugar, é reinventar a própria existência. Então respire fundo, abra o coração e venha caminhar ao lado dessas 3 mulheres que escolheram seguir em frente. Quando Neuza despertou naquela manhã, a luz já invadia o quarto sem pedir licença. Era sábado de carnaval, o país pulsava a festa, mas dentro dela havia apenas um peso estranho. Tentou mover os braços, depois as pernas. Nada. Como se o corpo tivesse sido deixado para trás. Com esforço, virou o rosto e enxergou o despertador, quase 9 horas. A memória veio em ondas. Na noite anterior, um homem desconhecido entrara na lanchonete. Falou pouco. Perguntou o preço. Pagou. Caminhou até um dos quartos dos fundos. No escuro, despiu-se sem revelar o rosto, não disse palavra alguma e a manteve imóvel durante todo o tempo. Quando ela tentou falar, ele apenas fez um gesto seco para que se calasse. Ficou ali por mais de meia hora. Neuza, exausta, adormeceu enquanto ele se vestia. Ao acordar, encontrou dinheiro extra sobre a cômoda. Mais do que o combinado. O gesto não trouxe alívio, trouxe inquietação. Havia algo errado. O cansaço era diferente. O silêncio daquela noite ainda ecoava. À tarde, forçou-se a levantar, comeu qualquer coisa na lanchonete e seguiu para o hospital, no bairro de Santa Cecília. Não sabia exatamente o que procurava. Apenas sentia que precisava confirmar que ainda tinha controle sobre o próprio corpo. Na sala de espera, deparou-se com 2 rostos conhecidos da região da Barra Funda, Sueli e Maria Lúcia. Trocaram olhares, um reconhecimento silencioso. Bastaram poucos minutos de conversa para que o espanto se tornasse revelação. As 3 haviam recebido o mesmo homem, a mesma postura, o mesmo silêncio, o mesmo tempo, a mesma estranheza. Não era coincidência, era um padrão. Depois dos exames de sangue, saíram juntas, precisavam falar, precisavam organizar o medo. Foi Sueli quem rompeu o silêncio. Essa vida não é para nós. Maria Lúcia concordou com firmeza. Explicou que o risco maior não estava nos homens violentos à primeira vista, mas nos que pareciam gentis até a porta se fechar. A profissão cobrava um preço alto demais, físico, emocional, espiritual. Entre desabafos vieram as memórias que nenhuma delas costumava compartilhar. Abusos cometidos por parentes próximos, um tio, um avô, um primo. Feridas antigas que, de maneiras distintas, haviam empurrado cada uma para aquela rotina. Descobriram outra coincidência inquietante. Todas nasceram em 1950. Tinham 25 anos naquele 1975. Vidas paralelas cruzadas pelo mesmo destino. Mas, no meio da amargura, surgiu uma faísca. Neuza, tentando reorganizar o futuro, lembrou-se do que sabia fazer de melhor. Churrasco. Sueli dominava a feijoada. Maria Lúcia preparava uma buchada de bode como poucas. E se juntassem economias, e se montassem um pequeno restaurante, uma pensão simples, por um prato de comida todo mundo se ajeita, disse ela, não como frase de efeito, mas como projeto. Naquele sábado de carnaval, enquanto o país celebrava excessos, elas escolheram contenção. Decidiram não sair naquela noite. Não por moralismo, mas por sobrevivência. Sabiam que estavam expostas demais, vulneráveis demais. A religiosidade que ainda carregavam pesava, mas o que realmente as movia era o instinto de autopreservação. A modernidade avançava, os tabus mudavam, mas a precariedade continuava a mesma. Entendiam que seu tempo naquela vida seria curto, e se dependesse delas, terminaria por decisão própria.
Trocaram endereços. Prometeram apertar o cinto, poupar cada nota, construir algo que fosse delas, não alugado, não imposto, não condicionado ao humor de clientes imprevisíveis. Reconheciam que não tinham estudo nem perfil para administrar casas luxuosas nos bordéis famosos de São Paulo, e sabiam que, mesmo nesses lugares, o sofrimento apenas vestia roupas mais caras. Ao final daquela conversa, não eram mais apenas 3 mulheres assustadas. Eram 3 sócias de um sonho modesto e revolucionário. Trocar o risco pelo tempero, a noite pela cozinha acesa ao amanhecer, o medo pela autonomia. Naquele sábado de carnaval, enquanto a cidade dançava, elas decidiram recomeçar. E às vezes o verdadeiro ato de coragem não é resistir, é mudar de rota. Neuza saiu do consultório com a receita dobrada na mão e uma estranha mistura de alívio e inquietação no peito. O médico fizera o que estava ao seu alcance. Agora restava a ela decidir o que fazer com a própria vida. Voltou à recepção do pronto-socorro e aguardou as outras 2. Haviam chegado quase juntas, talvez não por acaso. Maria Lúcia já estava ali. Sueli ainda era atendida. Enquanto esperavam, Neuza foi direta. Precisavam esquecer o homem da noite anterior. O comportamento dele fora idêntico com as 3. Não era algo pessoal, era um padrão frio, mecânico. Ainda assim, sentiam-se exauridas, como se tivessem sido sugadas até a alma. Conversaram sobre banalidades, numa tentativa de normalizar o que não era normal, até que Sueli apareceu. Decidiram sair dali. Precisavam de um lugar onde pudessem falar com liberdade e pensar. Foi então que a conversa tomou outro rumo. Neuza contou que aprendera a fazer churrasco com um gaúcho experiente, contratado para trabalhar no restaurante de seu tio. O homem começara humilde, com um posto de gasolina e um bar à beira da estrada. Com a construção de uma ponte que aumentou o fluxo de caminhões, ampliou o negócio para restaurante. Como muitos caminhoneiros eram do Sul, trouxe de Presidente Prudente um especialista em churrasqueira. O estabelecimento virou referência. Servia prato à la carte, comercial e um rodízio de carnes pioneiro no então Mato Grosso Uno. Era mais caro, sim, mas a qualidade justificava cada centavo. Do trivial bem feito, arroz, feijão, salada de batata, as carnes suculentas, tudo tinha padrão. Maria Lúcia ouviu com atenção e respondeu na mesma moeda da memória. Aprender a fazer buchada com a avó, que ensinara a mãe, que ensinara a ela. Receita de família, dessas que não se medem em gramas, mas em tradição. Sueli completou o trio gastronômico. Dominava a feijoada autêntica, aprendida com descendentes de pessoas escravizadas. Não a versão romantizada, mas a original, feita com as partes do porco desprezadas pelos senhores, pé, orelha, focinho. Um prato que nascera da escassez e se transformara em símbolo de resistência. As 3 saíram de táxi. Cada uma seguiu para perto de casa, mas nenhuma conseguiu encerrar a conversa. Era como se conhecessem há décadas. Havia ali algo raro, confiança. Sofriam juntas, riam juntas. Compartilhavam a experiência amarga de lidar com homens muitas vezes brutais, parte daquela massa migrante que chegava à capital paulista nos anos 60, vindos do sertão nordestino, rotulados de paraíbas, baianos, nortistas. Só mais tarde, com a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, o termo nordestino ganharia difusão institucional. Mas, no meio das tensões sociais e das crises econômicas, uma constatação se impôs: ninguém deixa de comer. Pode faltar quase tudo, dignidade, trabalho, estabilidade, mas comida é necessidade universal. E necessidade é oportunidade. Ali, naquela tarde, fizeram um pacto. Não ficariam para sempre na vida noturna. Uniriam forças para montar uma pequena pensão voltada a trabalhadores. Algo simples, honesto, sustentável. Decidiram economizar com rigor quase militar. Chegaram a propor morar juntas num único cômodo na Barra Funda, abrindo mão da privacidade para poupar aluguel. Era sacrifício estratégico. Neuza e Maria Lúcia viviam em quartos minúsculos. Depois de procurar, encontraram uma casa modesta. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Souberam ainda que havia um projeto para transformar aquela rua em área comercial. A informação não passou despercebida. Mudaram-se para lá. Continuaram por um tempo com a vida noturna. Mas agora com um propósito claro. Cada noite era investimento. Cada nota guardada tinha destino.
A casa que alugavam não era apenas abrigo, era embrião. O futuro restaurante, a futura pensão, o primeiro negócio lícito das três. Não eram mais vítimas dispersas, eram sócias em construção. Entre o cansaço da madrugada e o cheiro imaginário da churrasqueira acesa ao meio-dia, começaram a desenhar outra história. Uma em que seriam donas do próprio tempo, do próprio trabalho e, finalmente, do próprio destino. Depois daquela tarde no hospital, sábado de carnaval, enquanto a cidade vibrava em confete e excesso, as três tomaram uma decisão simples e vital. Nunca mais trabalhariam sozinhas. A noite era território instável. E São Paulo, naquele tempo, era um imenso canteiro de obras. Uma cidade crescendo às pressas, inchada por ondas de imigrantes que vinham sobretudo do Nordeste, fugindo da seca e da miséria. Maria Lúcia conhecia esse drama na pele. Nascera no sertão baiano, às margens do rio São Francisco, onde a água corria larga, mas não para todos. Coronéis proibiam pequenos lavradores de irrigar suas plantações. Fome não era metáfora, era rotina. Ao se aproximarem, perceberam outra coincidência reveladora. Moravam em ruas paralelas, em pensões que mal mereciam esse nome. Cubículos abafados na região conhecida como Boca do Lixo. Uma na Rua dos Timbiras, as outras duas nas imediações. Viviam perto. Mas até então, cada uma enfrentava a noite sozinha. Foi nesse contexto que surgiu o inesperado. Um cliente antigo de Neuza, o Sr. Luiz Antônio, marcou o encontro. Já no quarto da pensão, sentou-se na cama e começou a chorar. Neuza, calejada, não fez perguntas precipitadas. Sentou-se ao lado dele em silêncio. Às vezes o silêncio acolhe mais que qualquer palavra. Quando conseguiu falar, ele contou sua história. Viúvo desde muito jovem, perdera esposa e filho no primeiro parto. Desde então levaram uma vida regrada, quase ascética. Possuía um terreno na Barra Funda, na Rua Lopes Chaves, onde construíra 3 pequenas casas para alugar e sobreviver da renda. Vivia só. A proposta que fez foi inesperada. Queria que Neuza fosse morar com ele, para lhe fazer companhia feminina, sem imposições, sem exigências sexuais. Confiava nela. Era solidão, não desejo, o que o movia. Neuza ouviu com atenção e respondeu com inteligência. Só aceitaria se pudesse levar as 2 amigas para alugar uma das casas no mesmo quintal. Ele pediu uma semana para pensar. Ao contar a novidade, a conversa ganhou outro tom. Maria Lúcia revelou que já enfrentara 3 homens drogados que tentaram matá-la. Sobreviveu porque reagiu com força e rapidez. Sueli observou que a noite estava cada vez mais perigosa, com disputas territoriais e tensões crescentes, inclusive conflitos com travestis que também lutavam por espaço e sobrevivência. Neuza completou que já fora agredida e que só escapara porque soube revidar. A conclusão era clara: isoladas eram vulneráveis, juntas tinham chance. Se morassem no mesmo endereço, poderiam se proteger, criar uma rede mínima de socorro. E mais do que isso, pensar no futuro. A noite envelhecia rápido quem dependia dela. Era preciso planejar uma transição. Maria Lúcia enviava dinheiro para parentes na Paraíba. Neuza carregava a angústia da mãe, dependente de um tio cujas intenções não inspiravam confiança. O tempo urgia. No dia seguinte, reencontraram-se na Rua dos Timbiras. Neuza estava ansiosa pela resposta de Luiz Antônio, não apenas pela mudança de endereço, mas pela possibilidade concreta de mudar de vida. Naquela São Paulo crua dos anos 60 e 70, a vida na Boca do Lixo era sinônimo de precariedade e risco. Sobreviver exigia astúcia, permanecer exigia dureza. Mas sonhar exigia coragem. E elas já não queriam apenas sobreviver à noite, queriam atravessá-la. As luzes vão se apagar,
os clientes vão embora. Algumas ali vão ficar, porque muito longe moram. Outras nem têm onde morar, ali ficam e ali dormem. Não há orgulho no que fazem, porém na vida em questão, ombro amigo ou um abraço, e coisas mais na profissão. Chamar isso de vida fácil é não saber o que se diz. Viver assim é tão difícil, e mais difícil ainda é dela sair. Não precisa condenar, elas mesmas se condenam. Sabem que podem trabalhar no ofício mais ameno. No entanto, quem entrou neste ramo, nesta vida, marcada pelo que passou, nem sempre terá saída. Chamar isso de vida fácil é não saber o que se diz. Viver assim é tão difícil, e mais difícil ainda é dela sair. A jornada noturna nas esquinas não é função como outra qualquer. Quem é aquele que se aproxima? Nunca sabem dizer às mulheres se cliente amigável ou fascinora. É um incerto destino no que der e vier.